amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais precisamente sobre a guerra espiritual entre o bem e o mal. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e dê o seu like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A guerra espiritual no mundo entre o bem e o mal não existe. Para que haja uma guerra, é preciso que dois inimigos estejam mais ou menos na mesma faixa de vibração dimensional. Assim, uma guerra entre o bem e o mal é impossível de acontecer, né? Já que os espíritos imperfeitos e ignorantes estão num nível vibracional muito inferior aos espíritos mais elevados. Nós vamos, no decorrer do vídeo, nós vamos falar sobre isso com mais detalhes, ok? Bom, vamos analisar por que uma guerra entre o bem e o mal não faz o menor sentido. O poder de Deus. Uma guerra entre o mal e Deus não faz sentido, pois Deus é todo-poderoso e uma guerra destas acabaria antes de começar. Se assim não fosse, o poder de Deus seria limitado e ele não seria Deus. É uma lógica. A guerra entre o mal e os seres de luz. Esta guerra também não faz sentido, já que os seres de luz ou espíritos evoluídos estão em dimensões superiores e são inacessíveis aos espíritos menos evoluídos, que nem sequer os podem ver ou perceber. Para os espíritos inferiores, os espíritos de luz são como os espíritos para nós. Nós não podemos vê-los, tocá-los, né? E na maioria das vezes nem mesmo perceber que eles estão à nossa volta. Que chances teriam os espíritos inferiores diante de um suposto inimigo poderoso e invisível, que pode estar em qualquer lugar sem ser percebido? Além do mais, os espíritos de luz têm tal superioridade moral sobre os espíritos inferiores que sua vontade se torna irresistível para eles. Sua simples presença radiante de luz, quando eles querem ser vistos, cega e paralisa os espíritos inferiores, que ficam incapacitados de qualquer reação. Um espírito inferior, na presença de um espírito de luz, ele fica totalmente incapacitado, ele fica cego e incapacitado, né? Não há como ele reagir de qualquer forma. Guerra entre espíritos trevosos e os mentores. Uma guerra entre espíritos trevosos e mentores também não seria possível, já que mesmo que os mentores ainda não sejam espíritos puros, eles já atingiram uma evolução muito superior. Assim, eles têm amor e compaixão pelos espíritos ignorantes e dedicados ao mal. Eles não os julgam ou condenam, porque sabem que também já foram espíritos ignorantes e rebeldes, e que esse estado é transitório e passageiro diante da eternidade. Sabe que dentro daquele ser que se comporta como um demônio, existe um anjo de luz esperando para se revelar, um anjo que, quando despertar, compensará em muito o universo por seus erros. Ou seja, esse estado de ignorância e rebeldia, né, é como se fosse uma infância do espírito, né? Todos os espíritos passaram por isso, né? Desde os mentores, passando pelos espíritos puros, né? Todos passaram por isso. Então eles entendem a situação, por isso não julgam, né? E nem os condenam. Julgá-los e condená-los seria condenar e julgar a si mesmos. Assim, uma guerra entre os mentores e os espíritos trevosos é impossível, pois para uma guerra acontecer são precisos dois inimigos em lados opostos. E neste caso só existe um inimigo, o outro é um amigo e só quer ajudar. No entanto, quando necessário, os mentores podem conter, afastar
e até mesmo aprisionar um espírito trevoso, ou mesmo um grupo completo deles. Mas isso só acontece no momento certo e quando isso for de interesse e benefício de todos, inclusive do próprio espírito trevoso, que é tratado com severidade, mas ao mesmo tempo com amor e carinho, como fazemos com um filho rebelde. Isso está muito longe de ser uma guerra. Ou seja, para um mentor, que é um espírito mais evoluído, né, um espírito mau e trevoso, é como um filho, para ele, é como um filho rebelde, né, e que precisa mais de ajuda do que de reprimenda e castigo. Ele os contém para o seu próprio bem, né, como fazemos com um louco alucinado, né? Ele é contido para que não se machuque ou machuque as outras pessoas. Mas eles jamais o julgam, eles têm muito amor e carinho para com todos esses seres, né? Guerra entre os espíritos imperfeitos em diversos graus de evolução. Essa é a única guerra espiritual possível, pois os espíritos em contenda estão mais ou menos na mesma frequência e todos estão no umbral. Existem relatos de ataques às colônias espirituais. No entanto, nem mesmo isso podemos chamar de guerra, pois o objetivo das colônias não é destruir os atacantes, mas somente os conter para que não causem problemas e atrapalhem seus trabalhos. Ou seja, a colônia, ao se defender, né, inclusive com armas que emitem raios, o objetivo é só conter, é só manter esses espíritos umbralinos mais afastados para que não atrapalhem os trabalhos da colônia e a recuperação dos espíritos que lá se encontram. Nada mais do que isso. Mas na primeira oportunidade, né, eles fazem caravanas e vão até o umbral resgatar aqueles que podem ser resgatados, né? Quer dizer, todos poderão ser resgatados um dia, mas conforme eles atingem aquelas condições para serem resgatados, os espíritos bons vão lá e os resgatam. Ninguém está só. Lembrando que as colônias são habitadas por espíritos imperfeitos, se reabilitando, trabalhando, estudando e se preparando para reencarnar, nas colônias, somente seus dirigentes são espíritos evoluídos em missão na Terra. Ou seja, as colônias ainda estão no umbral e são compostas e habitadas por espíritos imperfeitos, né, que estão trabalhando para a sua evolução e se preparando para reencarnar. Somente os espíritos dirigentes da colônia são espíritos mais evoluídos. Sendo assim, estes espíritos jamais se envolveriam em atos destinados a destruir ou causar sofrimento a quem quer que seja. Espírito evoluído, um espírito evoluído, ele tem um amor enorme, grande, infinito para com os outros seres. Eles jamais entrariam, fariam coisas ou praticariam atos para prejudicar quem quer que seja. As colônias são locais de paz, acolhimento, trabalho, estudo e recuperação. Nem de longe seriam um local de contendas de qualquer espécie. Já no umbral médio e denso, as guerras realmente acontecem, mas não é entre o bem e o mal. Elas acontecem entre as falanges das trevas que lutam por poder, como acontece entre as organizações criminosas do mundo físico. E acontece também entre os espíritos trevosos e a humanidade, composta por espíritos imperfeitos, mas que querem evoluir e querem um mundo melhor de paz, amor e progresso. Ou seja, as guerras no mundo espiritual, né, entre as falanges de criminosos, né, de espíritos trevosos, acontecem. Eles disputam espaços de poder, né, e também entre as falanges do mal e a humanidade, né, buscando impedir ou pelo menos retardar a nossa evolução. No entanto, a ideia de dois exércitos espirituais armados com escudos e espadas, uma imagem
da Idade Média, né? Um exército do bem e outro do mal, se enfrentando e tentando destruir um ao outro, é uma ideia infantil e simplória. Se você for pensar, analisar direitinho, verá que não tem um mínimo cabimento, né? Lá na espiritualidade, né, com a evolução tecnológica que temos hoje, lá na espiritualidade o pessoal lutando com espadas, lanças e espadas, não faz sentido, né? É uma ideia da Idade Média. Os espíritos umbralinos dispõem de tecnologia mais avançada que a nossa. Suas armas são muito mais sofisticadas que escudos e espadas, e mesmo mais sofisticadas que fuzis e metralhadoras. Suas armas emitem energia, porque a energia pode afetar o perispírito uns dos outros. Uma arma atingida, um perispírito atingido por uma arma dessas, ele pode ficar danificado, né? Ele não vai morrer porque não existe a morte, né, na verdade. Mas ele vai demorar um bom tempo para recuperar seu perispírito, né, do dano causado. Ele desorganiza o corpo energético, o perispírito do outro ser, né? E isso leva tempo para ser recuperado, né? E causa um sentido assim, uma sensação de dor, né? E até de quase morte, né? O espírito atingido por um raio desse, de cheio, né, ele tem a sensação que vai morrer. Isso não vai acontecer, mas ele tem essa sensação. Então, né, não convém. E mesmo assim, estas armas não têm qualquer efeito contra os espíritos mais evoluídos, que estão em uma frequência muito mais alta e são menos materializados. Mas no fim, essas guerras espirituais são tão inúteis e prejudiciais como qualquer outra guerra no mundo físico. Não serve para nada. A única guerra que realmente faz sentido e importa é a guerra interior, que travamos contra a nossa própria ignorância, nosso egoísmo e a nossa falta de amor e de compreensão para com o próximo. Essa ideia de guerra espiritual entre o bem e o mal, ou qualquer ideia de confronto entre irmãos, só serve aos interesses das forças da ignorância e do atraso, e visam tão somente impedir, ou pelo menos atrasar, a evolução da humanidade. Ou seja, essa ideia de guerra espiritual só beneficia as falanges das trevas e da ignorância, né? Porque induzem o nosso pensamento ao confronto, né? À guerra, né? Ao combate. E o que isso causa em nossa mente? Ele baixa a nossa frequência, né? Só o que eleva a nossa frequência é pensamentos de paz, de amor e de harmonia, né? A ideia de confronto, mesmo que seja em confronto espiritual, ela baixa a nossa vibração e assim esses espíritos, né, ignorantes e atrasados e dedicados ao mal têm acesso à nossa mente, ok? Então essa ideia só beneficia ao atraso e aos espíritos trevosos. A única guerra espiritual e material que estamos travando de fato e precisa ser vencida é a guerra contra nossos vícios, nosso egoísmo e outras imperfeições. Portanto, a única guerra que nós estamos travando, né, e sempre vamos travar até atingirmos a perfeição, né, é a guerra contra os nossos vícios, né, contra nossos maus pensamentos, nossos desejos ruins, maus, né, e contra toda a nossa imperfeição, todas as nossas imperfeições. É essa realmente a única guerra que de fato existe. O resto é tudo ilusão. Tá? Namastê. Ficamos por aqui. Agradeço a todos, né, que prestigiam o nosso canal, né, e peço a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos guie, que nos dê paz, saúde, prosperidade, equilíbrio, né, e que todos
nossos caminhos, né? E nos traga a paz interior. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!